cantar e como é bom louvar a Deus. Nós vamos ouvir agora a sua santa, poderosa, autoritativa palavra. Desde ontem nós estamos contando com a colaboração do reverendo Adilson, que tem nos trazido a exposição da palavra do Senhor. Vamos ouvi-lo nessa manhã, ainda à noite, que Deus possa usar mais uma vez este servo, para que a palavra de Deus seja exposta com toda a fidelidade e ouvida com todo o amor em nossos corações. Pastor, fique à vontade, Deus o abençoe. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Estamos felizes em poder expor as Escrituras nesse culto matutino. Nós já temos sido alimentados pela palavra de Deus, pela leitura das Escrituras, pela oração. São meios de graça. E ouvir a voz de Deus por meio da exposição da palavra de Deus é o nosso dever, como gente que foi chamada das trevas para a luz, que precisa de um diretório, de um guia, de uma bússola, e como uma igreja histórica e reformada, cuja ideia da Escritura é que ela é para nós a nossa única e infalível regra de fé e de prática. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Marcos capítulo 4, eu vou ler do versos 1 até o 20. Marcos 4, do 1 ao 20. Mesmo assentados como estão, acompanhe a leitura dessa porção da palavra de Deus e após a leitura, uma oração, mantenha sua Bíblia aberta para a exposição das Santas Escrituras. Marcos capítulo 4, verso 1 diz: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou: não entendeis essa parábola? E não compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos,
sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nós bendizemos a Ti, por Tua palavra, que é a nossa bússola, nosso diretório, nossa única regra infalível de fé e de prática. Como povo da aliança, povo do Teu redil, rebanho do Teu pastoreio, nós suplicamos mais uma vez nesta manhã, fale-nos ao coração, ajude-nos a compreender a verdade, de forma especial aperfeiçoa o nosso ser e caráter, e visita de forma graciosa e poderosa aqueles que eventualmente nesse lugar não têm uma aliança contigo. Que o Senhor desperte os seus sentidos e conceda-lhes a graça do arrependimento de pecados, para que, arrependendo-se dos seus pecados e os deixando e confessando a Ti, vivam para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. É o nosso desejo e oração, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos queridos, ontem à noite nós expusemos o texto de Marcos, expusemos o texto de Atos, capítulo 8, para falarmos um pouco sobre a disposição de Filipe, um evangelista fervoroso e diácono da igreja primitiva, que entendeu o seu chamado e se dispôs a cumprir o ide de Jesus. Dissemos que Filipe, na sua disposição de servir, mostrou o seu desejo, o anelo do seu coração, estruturado por atender a voz de Jesus, por compreender que era sua missão anunciar o Evangelho, e ele o fez na sua terra, em Jerusalém, e ele o fez em Samaria, pregando entre os samaritanos, e no alvo do seu ministério, quando as coisas funcionavam bem, o Espírito do Senhor o retirou dali e levou para o deserto de Gaza, para que pregasse o Evangelho a um africano. O etíope eunuco, alto oficial de Candace, foi o agente da graça, que teve o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, e um propósito de Deus em levantar um homem para que levasse a palavra a ele. Foi esse homem também, esse alto oficial, que se dispôs a levar o Evangelho para a sua família, que se dispôs a levar o Evangelho para a sua nação, a Etiópia, e foi ele também o agente da graça de Deus para disseminar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no continente africano, de tal forma que os pais apostólicos, dentre eles Agostinho de Hipona, cuja teologia nos pertence, foi também alcançado pela influência desse homem. Meus irmãos, o texto que nós lemos nessa manhã nos revela o quanto o Senhor tem interesse pelo evangelismo. Nós percebemos aqui que a igreja não pode ser um clube social. A igreja precisa, no desenvolvimento do plano da redenção, entender o seu papel vocacional, de forma especial a sua missão profética de anunciar a Cristo a todas as pessoas. Meus queridos, esse texto do Evangelho de Marcos, produzido pelo evangelista, cuja ideia era de apresentar uma narrativa acerca da pessoa de Cristo, e ele o apresenta dividindo este texto, revelando
o batismo e a pregação e as curas do Senhor Jesus, e ele o fez também revelando todos os sinais, prodígios e maravilhas operados pelo Senhor. Ele o fez apresentando não apenas a humanidade, mas a divindade de Cristo. E é exatamente Marcos, aquele que primeiro produziu literatura, a saber, o Evangelho de Marcos, que é o primeiro dos sinóticos, que tem um registro das palavras de Cristo, sobretudo quando ele usa de uma literatura distinta para alcançar os perdidos. Nós percebemos aqui que a linguagem é uma linguagem de parábola, e a parábola é uma história contada com um ensino espiritual embutido. Nós percebemos aqui que Cristo, como o mais exímio pedagogo, ele utilizava de recursos de literatura para facilitar o acesso ao conhecimento, não somente dos seus discípulos, mas daqueles que o acompanhavam. É importante nós percebermos a relação que há aqui entre a Escritura e a forma tão simples e didática que Jesus ensinou a sua palavra, e aquilo que nos ensinou o pastor John Amos Comenius, o pai da didática moderna, que disse que nós devemos ensinar tudo a todos. Então Jesus utiliza dessa figura de linguagem, a parábola, e nos apresenta aqui alguns personagens nessa primeira sessão, onde ele conta a parábola para os seus discípulos. Ele apresenta a figura do semeador, que pode ser definido aqui como o próprio Cristo, ou como o cristão que assume o papel de levar a semente, que é a palavra de Deus. Nós percebemos aqui que ele apresenta essa figura da semente, e ele está comunicando com pessoas que viviam a realidade de uma comunidade rural e sabiam muito bem do que ele estava falando. Percebemos aqui que essa semente é a palavra que visita, é a palavra que transforma, é a palavra que redime, é a palavra que tira o sujeito de uma condição de escravizado e o coloca numa condição de emancipado, justificado e santificado pela obra vicária e substitutiva da pessoa de Cristo. Percebemos também que Cristo fala do solo, e a ideia do solo aqui, como apresentado na primeira sessão, significa o coração humano. E por fim, meus irmãos, nós percebemos então que há aqui essas figuras, essa figura de linguagem e aquilo que Cristo vai tratar com aqueles irmãos. Então ele passa a falar em parábola e apresenta a parábola que nós conhecemos como a parábola do semeador. Está isso na primeira sessão. Obviamente que aqueles que não compreenderam a mensagem, desejando-a abraçá-la e disseminá-la, estavam curiosos para saber quem era o semeador, que semente era esta e o que é que significava o coração. Daí a segunda sessão da passagem nos mostrar que, após expor essa história, aqueles que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Ele então lhes responde, verso 11: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Meus irmãos, essa primeira parte da segunda sessão, a resposta que Cristo dá para aqueles que, junto com os discípulos, queriam entender a parábola, é incongruente. Há uma dificuldade natural de interpretação aqui, já que a Escritura mostra que a primeira vocação da igreja é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, mas ela assume também a proporção que glorifica a Deus, esse papel de anunciar as boas novas da salvação. Me parece aqui
que esse trabalho é desestimulado. Me parece aqui que Jesus não está incentivando os seus discípulos a falar da sua mensagem, já que alguns ouviriam e não se converteriam. Meus queridos, nós precisamos inicialmente entender dois aspectos da teologia sistemática que envolvem a vocação. Na vocação geral, quando a palavra é anunciada a todas as pessoas, algumas pessoas acolhem a mensagem, arrependem-se dos seus pecados e confessam a Cristo como Salvador. Algumas compreendem intelectualmente a mensagem e, confusas com a sua vida e com aquilo que desejam, chegam até a confessá-lo publicamente, vêm à frente, recebem o batismo e passam a exercer inclusive influência na igreja, sem contudo experimentarem da obra regeneradora do Espírito, sem contudo nascerem de novo. Isso é o que a teologia sistemática define como vocação geral. A mensagem é pregada, a mensagem é anunciada e cumpre aquilo que apraz ao Senhor. Ela não voltará para Ele a si mesmo vazia, mas cumprirá aquilo que lhe apraz. Mas há uma outra forma de entender vocação, segundo a Escritura, que é a vocação eficaz, ou aquilo que nós definimos na nossa teologia reformada como a graça irresistível. Meus irmãos, na graça irresistível, quando a mensagem do Evangelho ela é anunciada, e quando o Espírito Santo pega essa mensagem, a voz do pregador que ressoa pela Escritura, o pecador, ainda que não queira, ainda que seja reticente, ainda que resista à mensagem que reclama arrependimento de pecados, ele será trazido eficazmente à presença de Cristo e o confessará como seu Senhor, e será batizado com o Espírito Santo da promessa, que é o selo penhor da salvação, e a partir daí jamais poderá se afastar da presença de Cristo. Cristo está falando sobre aqueles que ouvirão e jamais entenderão. Cristo está falando de um outro grupo de pessoas para aquele momento que ainda não estavam no tempo de arrependerem-se dos seus pecados. Cristo está falando de um grupo de oponentes que poderia prejudicar o seu trabalho naquele momento, e com isso nós precisamos de compreender que não há aqui qualquer possibilidade de desestímulo. Nós precisamos, mesmo crendo na doutrina da eleição, entender que Deus tem os seus eleitos, nós não sabemos quem são e precisamos continuar anunciando a palavra de Deus. A partir daqui então, o Senhor Jesus passa a explicar esta parábola. E ele faz uma pergunta no verso 13, e a partir do 14, ele passa a explicar em detalhes, não apenas esta figura de linguagem, mas de forma especial o que representava cada pessoa ou coisa apresentada aqui na primeira parte. Então perceba comigo que no verso 13 ele lhes faz uma pergunta. Vejam que o verso 10 diz que quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Essa pergunta aqui não parte dos 12. Eles já haviam compreendido a missão. Eles haviam sido discipulados. Eles sabiam quem de fato eram no reino. Eles sabiam a missão vocacional para anunciar as boas novas da salvação. Então essa pergunta, que agora é respondida pelo Senhor Jesus, ela parte daquelas pessoas que estavam ali, mas que não faziam parte do grupo. Ela parte exatamente daqueles que, sem os seus sentidos despertados, sem uma aliança com Deus por meio de Cristo e não estando selados pelo Espírito, não compreendiam a verdade. E Cristo então passa a responder-lhes, verso 13, e ele faz uma pergunta, como é de costume na retórica
e na forma de ensino do Senhor Jesus. 13 diz: então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então ele anuncia a parábola no verso 14, diz: o semeador semeia a palavra. Meus irmãos, primeiro, nós precisamos entender que Cristo está dizendo que Ele é o semeador. Ele é definido na Escritura como o Verbo que se fez carne, o Verbo que é a palavra, o Verbo que traz a ideia de ação, de movimento. Ele é de fato aquele que é a essência, é a encarnação da evangelização. Foi Ele que deixou a sua glória e habitou entre nós, e veio para anunciar as boas novas da salvação, e o fez desde mais da tenra idade, quando se apartou e se perdeu dos seus pais, e foi encontrado ali, ensinando entre os doutores, quando ao longo do seu ministério público e terreno, ele anunciou a todas as classes de pessoas, indistintamente, a mensagem redentora, que nele há salvação, que nele há esperança, que nele o sentido de vida ganha visibilidade, ganha notoriedade. Meus irmãos, Cristo afirma que Ele é esse semeador, mas Ele nos ensina também que a proporção que somos chamados, que a proporção que os nossos sentidos são despertados, que nos arrependemos genuinamente dos nossos pecados, que os abandonamos, que passamos a viver para a sua glória, para o seu louvor. Devemos assumir e encarnar essa missão, de anunciar a palavra, não apenas pela verbalização e pela retórica bem elaborada e pelo conhecimento teológico que deve ser profundo e consistente, cheio da palavra de Deus, mas sobretudo pelo testemunho cristão, por uma vida de santidade, por uma vida abnegada, por uma vida de pessoas que colidem com os valores desse mundo decaído. Então a proporção que Cristo diz que Ele é o semeador, Ele também afirma que nós que somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, nós devemos também anunciar a sua palavra, divulgando a mensagem da graça, a mensagem que reconcilia, a mensagem que redime o pecador do seu cativeiro. A partir do verso 15, então, ele passa a explicar, nesta figura de linguagem, cada um dos termos expostos aqui na primeira sessão, versos do 1 até o 9. Primeiro, veja que no verso 15, ele fala daqueles da beira do caminho. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Meus irmãos, Cristo está falando aqui de um coração. O coração aqui na figura de um solo. E como nós estamos nessa região tão nobre e rica do nosso estado, o recôncavo baiano é de uma beleza singular. Aqui é o lugar onde, se plantando, tudo dá. Há muita água, há muito verde, há muitas fruteiras, há muita beleza a ser vista e cultivada. Geralmente, essa riqueza da nossa região, eu falo como alguém que também sou daqui de Cruz das Almas, é vista e de alguma forma degustada nas nossas feiras livres aqui dessa região. Cristo está falando de um tipo de solo diferente daquele encontrado aqui, onde se plantando tudo dá. Ele fala daqueles cujo coração ou tipo de solo está representado como os da beira do caminho, onde a palavra ela é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra dele.
Meus irmãos queridos e amigos, Cristo está falando de um coração insensível. Cristo está falando de um coração ou de uma pessoa que é indiferente à sua própria realidade. Cristo está falando de alguém que, mesmo tendo a capacidade cognitiva de compreender a verdade da Escritura, mesmo sabendo que está mergulhado ou mergulhada numa condição de pecado, mesmo sabendo que caminha para a autodestruição, para a destruição da sua família, e ainda assim ouvindo a mensagem gloriosa do Evangelho da salvação, e sendo reclamada a que arrependa-se dos seus pecados, continua insensível à voz do Espírito e à exposição da palavra. Cristo define pessoas e assemelhas aquelas que têm um solo semelhante ao semeador, que semeia a palavra, e essa semente cai à beira do caminho. Enquanto essas pessoas ouvem, Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Meus irmãos, nós sabemos dos ardis de Satanás. Sabemos que aquele que é de Deus, o inimigo não lhe toca. Sabemos que ele está ao nosso derredor, bramando como leão e procurando quem possa tragar. Contudo, nós temos a consciência de que onde há luz, as trevas se dissipam. Que Satanás jamais poderá possuir a mente daquele que foi regenerado pelo Santo Espírito da promessa. Mas nós sabemos de igual modo que aqueles que estão desaliançados de Deus, aqueles que ainda não confessaram a Cristo como Salvador, são essas pessoas que, mesmo ouvindo, mesmo tendo capacidade de compreender intelectualmente a mensagem, elas têm a mensagem arrebatada do coração, e logo ao sair da igreja, e logo ao sair da presença dos irmãos, passam a viver segundo a concupiscência do coração. Esse é o que nós definimos aqui como o coração insensível. Mas percebam comigo que os versos 16 e 17, Cristo continua explicando a parábola contada entre os versos 1 e verso de número 9. Agora, no 16 e 17, ele vai falar do solo rochoso. Percebam, 16 diz: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Meus irmãos, Cristo agora está apresentando um solo ou um coração diferente. Nós vamos definir esse coração aqui como o coração impulsivo. O coração impulsivo, ou a pessoa impulsiva, é aquela que logo ouvir a palavra recebe com alegria e se envolve tantas vezes com o trabalho e vive plenamente aquilo que é ensinado. Às vezes assume inclusive postos de visibilidade na igreja, gente que faz diferença, gente que contribui não somente com a vida, mas também financeiramente. Esse tipo de solo aqui, ou solo rochoso, é um pouco desconhecido dessa região. Talvez aqui em Castro Alves, que tem uma região de Caatinga, você possa identificar o solo rochoso. Como eu vivi durante 10 anos em Campo Formoso, que é uma região de Caatinga, isso aqui é uma imagem muito comum para mim. A região da Caatinga é assim: muita rocha, muita pedra, vegetação baixa, e pouca coisa consegue sobreviver ali. O texto mostra que esse tipo de solo, ou esse tipo de coração, ou de pessoa, são aquelas que com avidez acolhem, mas como não há raiz,
verso 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo, irmãos, nós poderíamos mencionar aqui algumas passagens da Escritura, e poderíamos também lembrar de pessoas que passaram pela igreja, e que serviram a igreja, e que hoje muitas nós conhecemos, já não tem mais qualquer interesse por ela. Pessoas que ministraram, pessoas que viveram plenamente o Evangelho, mas que hoje se distanciaram e se tornaram críticas da igreja. São pessoas cujo coração é semelhante a um coração impulsivo, a um coração que acolhe, que atende, mas que na primeira dificuldade se afasta. Não são poucos aqueles que se afastaram por questões de relacionamento. Não são poucos aqueles que se afastaram por questões de escândalo. Não são poucos aqueles que se afastaram por questões de saúde. Gente que não conseguiu compreender a essência da mensagem do Evangelho e terminou se afastando da gloriosa mensagem da salvação e da relação fraterna que temos como irmãos. Meus irmãos, a nossa inologia, ela expõe de forma bem categórica a experiência dessa pessoa. O hino de número 132 do Inário Novo Cântico, na terceira estrofe, diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Meus irmãos, o apóstolo João, tratando dessas pessoas cujo coração é um coração impulsivo, disse que eles saíram do nosso meio porque eles não pertencem ao nosso grupo, não tiveram uma experiência de novo nascimento, não se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Daí, por qualquer situação vivida na comunidade fraterna, deixaram a igreja e passaram a falar mal, inclusive dos seus líderes e da própria instituição. Cristo está definindo essas pessoas como pessoas de um coração impulsivo, de pouca raiz, que é o primeiro escândalo, que é a primeira dificuldade. Logo abandonam a igreja por causa da perseguição e saem e deixam o povo de Deus para trás. Meus irmãos queridos e amigos, nós sabemos que do ponto de vista da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, há um cenário sendo montado para que Cristo volte. E a proporção que esse cenário ele vai se montando, a proporção que a apostasia avança e já não está mais na Europa, mas já chega também na América do Sul, a proporção que a disseminação do pensamento pós-moderno, cujo conceito de verdade foi diluído, cuja ideia de verdade é aquilo que me traz felicidade, a igreja será perseguida. Então não se escandalize, porque esse percentual de pesquisa do IBGE, de mais de 30% de evangélicos no Brasil, haverá de baixar. Porque quando a perseguição chegar, porque quando as pessoas viverem a angústia e terem que sustentar valores que são irremovíveis, cujo conteúdo está amparado por aquilo que é concreto e absoluto, que é a verdade da palavra de Deus, e quando forem perseguidos e perseguidas, logo se escandalizarão por não terem raiz e sairão da casa de Deus. A pergunta que eu faço nessa manhã, para você que está aqui no santuário e para você que nos acompanha por nossas redes sociais, que tipo de coração é o seu? Seu coração é um coração insensível? O seu coração é um coração impulsivo? Ou o seu coração é conforme o relato textual, aquele apresentado e explicado por Cristo, agora nos versos 18 e 19. Veja comigo Marcos,
capítulo 4, verso 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Meus irmãos, esse aqui é o terceiro tipo de solo, o terceiro tipo de coração apresentado pelo Senhor Jesus, que nós definimos como um coração preocupado. Não sei se você percebe a clareza textual. Esses são os semeados entre os espinhos. E aqui é uma região de pouco espinho, mais comum em Caatinga, onde os boiadeiros, os vaqueiros precisam andar com gibão. Cristo está falando aqui de uma semente que é lançada onde há muitos espinhos. E ele afirma que esse coração, que é um coração preocupado, se define como um coração que consegue escutar a palavra, verso de número 18, mas no 19 vai afirmar que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, isso tudo concorrem e sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera. Meus queridos, na segunda metade do século anterior, do século 20, foi inaugurado no Brasil essa relação de consumo. Nós vivemos uma sociedade consumista. E para esse consumo excessivo, você já tem programas que vão tratar para tentar curar essas pessoas que consumem compulsoriamente. Os consumidores compulsivos são aqueles que são atraídos pelo cuidado desse mundo, cujas imagens são editadas. Os consumidores compulsivos são aqueles que, abdicando de cuidar da família, o esposo da sua mulher, a esposa do seu marido e os dois dos seus filhos, se lançam nesse frenesi, na busca por formação, por graduação, e às vezes deixam para trás o seu maior patrimônio, que é a sua família, para cuidar de avançar para um concurso ou para de uma formação que lhe dê uma condição econômica de superávit. Ora, meus irmãos, não há nenhum problema. Aliás, nós devemos incentivar, sobretudo os nossos jovens, que busquem não apenas uma graduação, mas que migrem para uma pós-graduação, almejem um mestrado, um doutorado e quem sabe um pós-doc. Acho que é dever de todo cristão, dentro da sua consciência vocacional, de quem ele é, migrar para os grandes postos, para que ali também possa exercer influência. Então não há nenhum problema que você estude muito para um concurso, não há nenhum problema que você se dedique muito para passar num curso de alto prestígio social numa universidade pública em qualquer lugar do Brasil. O que você não pode é fazer tudo isso em detrimento da sua família, que é o maior patrimônio que você tem. Nós, é importante, e é uma frase tão comum, mas que precisa ser lembrada em um momento como esse, é que nenhum sucesso pode compensar o fracasso de um lar. A proporção que a gente permanece no pastorado e que os cabelos vão embranquecendo e que as pernas já não têm mais o mesmo vigor, a gente vai contando a história e as trágicas histórias de pessoas na igreja que evoluíram muito intelectualmente e economicamente, mas que tiveram que levar e buscar os seus filhos em centro de recuperação de drogados. Isso porque os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, e são tantas, né?
elas sufocam a beleza e a simplicidade da palavra. E Cristo define essas pessoas aqui com as pessoas demasiadamente preocupadas. Nós sabemos que a ansiedade é gerada pelo excesso de passado e a depressão pelo excesso de futuro. Ou no trocadilho, a depressão é gerada pelo excesso de passado e a ansiedade pelo excesso de futuro. E geralmente são essas pessoas com o coração assim, que vivem esse estado de ansiedade. E tantas vezes evoluem para uma depressão e passam a tratar essa depressão com a psicoterapia e terminam num consultório psiquiátrico que precisam de medicação. São pessoas que foram iludidas pelas imagens editadas e pelas falaciosas promessas desse mundo tenebroso. Meus queridos, nós precisamos de entender que tudo quanto nós precisamos, a palavra de Deus nos dá, as suas orientações são por demais sublimes e ela é uma fonte de vida autêntica e de satisfação plena em Deus. Isso está falando por sua palavra nesta manhã com você, cujo coração é um coração demasiadamente preocupado, que tem vivido esta ansiedade, que mergulhou nesse estado de depressão, porque você permitiu que a palavra de Deus, que é suficiente para a sua felicidade, fosse sufocada na sua vida e na sua família. Mas por fim, meus irmãos, Cristo nos apresenta, no verso de número 20, um último tipo de solo, ou tipo de coração, que é definido aqui como um coração responsível e fértil. Vejam a beleza dessa literatura e como Cristo encerra o seu ensino, trazendo conforto e consolo ao coração, não apenas dos discípulos, mas daqueles que estavam a fazer aquela pergunta. Verso 20 diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Meus irmãos, eu quero destacar aqui que esse terreno fértil, que esse coração responsivo, é aquele em que o Espírito Santo fez a obra. Porque é impossível que alguém possa, pela retórica, pela capacidade de convencimento do homem, ser convencido ou convencida dos seus pecados. É necessário que, juntamente com a exposição clara das Escrituras, haja uma manifestação dos céus, uma obra poderosa do Espírito Santo no coração humano, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É pela obra do Espírito de Cristo, a terceira pessoa da Trindade, pelo chamado eficaz, pela vocação eficaz, pelo chamado que o pecador não pode resistir, que alguém virá e confessará Cristo e terá o seu coração transformado de uma terra infértil que não produz nada a um coração responsivo, a uma terra fértil que não somente atende e acolhe, mas promove a glória de Cristo pelo testemunho cristão e pela evangelização. Pergunta que nos cabe à proporção que chegamos ao final dessa exposição é: qual é o tipo de coração de você que me escuta aqui? Que tipo de coração é o seu? Seu coração é um coração insensível,
que ouviu tudo isso e sairá por aquela porta e continuará vivendo a sua vida de pecados. O seu coração é um coração impulsivo, você está muito empolgado com aquilo que você está ouvindo, mas a partir de amanhã a sua vida volta a ser a mesma que sempre foi. Seu coração é um coração preocupado. Você está aqui, mas os seus sentidos não estão nessa igreja, neste culto. Você está preocupado ou preocupada com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai fazer. Cristo disse que assim como Ele cuida dos pássaros e dos lírios dos vales, e disse que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como eles, assim também Ele cuida daqueles que o amam e vivem para a sua glória. Seu coração, então, é um coração responsivo, é um coração fértil, cuja palavra é não apenas experimentada, mas na linguagem rural, ruminada, como o gado que come, engole e volta. Você sai não apenas jubiloso com o que você ouviu, mas degustando a beleza, a sublimidade, a perfeição da Escritura, que é regra infalível de fé e de prática. É este o seu coração? Ele responde bem. Olha, se ele está respondendo, esse é o sinal de que Deus fez uma aliança com você. Mas se ele não responde, eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, que esta mensagem é para você, que ainda não tem uma aliança com Deus, e que precisa responder positivamente à voz do Evangelho. E a mensagem da graça, ela é muito clara e simples. Cristo disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o primeiro passo seu nessa manhã é arrepender-se de seus pecados, é deixar os seus pecados e buscar viver para a glória de Deus. A minha oração e súplica, meus irmãos, é que Deus, por sua graça, possa impedir que Satanás roube essa semente. Ele impeça que essa semente seja infrutífera. Ele impeça que a nossa ansiedade, expectativa com a vida nos traga prejuízo dentro de tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã. E que Ele faça que essa palavra gere vida para você e para toda a sua casa. Eu quero orar ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, a Tua voz foi ouvida pela Escritura, e nós queremos Te pedir que ela seja guardada em cada coração, que o Senhor gere aperfeiçoamento de ser e de caráter na vida daqueles que Te pertencem, e gere arrependimento profundo, genuíno de pecados, aqueles que estando aqui ou nos acompanhando pelo canal, ainda não Te conhecem. Promove a glória de Cristo, Senhor. É a nossa oração e súplica em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém, amém, irmãos. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Que Deus possa preparar as nossas vidas, que essa palavra venha sempre a frutificar em nosso coração, como esse quarto terreno fértil possa produzir frutos, e assim para a glória de Deus. Nós vamos cantar ainda o hino 132, Vivificação. 132.
Irmãos, nós vamos fazer uma mudança na nossa programação hoje. Vamos deixar a escola dominical para o próximo domingo. O reverendo Adilson ainda quer falar à igreja, ele quer fazer um agradecimento, contar um pouquinho da sua história recente. Então nós vamos dar mais esse tempo ao pastor, que será muito edificante. Graças a Deus nós não estamos engessados. Na igreja tudo flui pela direção do Espírito Santo. A gente programa, mas é Ele quem conduz. Não temos nenhum problema em desfazer qualquer coisa que nós planejamos. A própria palavra diz que o nosso coração faz planos, mas a resposta sempre certa vem dos lábios do Senhor. Então fiquem mais um pouquinho aí, vamos passar a palavra ao pastor Adilson, e assim depois nós encerraremos. As crianças, acredito que podem ir para a sua classe ou ficam aqui mesmo, ficam aqui, né? Já estão aqui até essa hora, ficam aqui. Pastor, pode voltar aqui.
pedir apenas a nossa irmã Renata para fazer o que ela já sabe.